Mestre, como sempre, respeitosamente peço as suas bênçãos, pedindo que o astral superior possa sempre nos orientar, nos conduzir, e que nós tenhamos mais uma tarde muito proveitosa. Bênção, mestre dele. Benção Canati, benção Guilherme, benção a todos os filhos do Caboclo Sete Ondas, da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, o Templo do Caboclo Sete Ondas. Agradeço a presença de todos e espero que hoje seja mais um dia proveitoso, mais uma live proveitosa e que possamos dirimir dúvidas e criar novas possibilidades, né? Esse que é o mais importante. Sempre. Mestre, muito obrigado por nos conceder essa live. Dando continuidade às lives que temos feito sempre aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, né? Nós já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre o surgimento da Umbanda Esotérica, a pessoa do mestre Apacani. Na sequência, o senhor nos falou acerca do contato, convívio, da convivência que o senhor teve, né, por mais de 40 anos ao lado do mestre Arapiaga. Depois o senhor esclareceu como se deu o direcionamento para que o senhor fundasse a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho. E nas últimas lives nós falamos acerca da questão da ordenação e da iniciação dentro da Umbanda Iniciática, né? Hoje, dando continuidade a essas nossas conversas sobre a Umbanda Iniciática, o tema escolhido foi a questão do Tríplice Caminho Uno, né? A doutrina do Tríplice Caminho, que, como o senhor esclareceu nas lives anteriores, surgiu a partir do mediunismo do mestre Arapiaga, por meio de uma entidade que se apresentou como sendo o caboclo Ogum Sete Espadas. E é sobre essa questão que nós gostaríamos de falar hoje, o que vem a ser, efetivamente, essa chamada doutrina do Tríplice Caminho. Eu sei que os assuntos, né, os temas escolhidos, acabam estando interligados, né? Falar de Tríplice Caminho é falar sobre o início das coisas, sobre iniciação, né? E é falar sobre ordem, sobre ordenação do caos, né? E é acerca desses assuntos que eu gostaria de ouvir o senhor, mestre Guilherme. Bom, Guilherme, Cananti e todos. Falar sobre iniciação é algo abrangente e algo que muitas pessoas podem ter uma noção sobre fazer as coisas iniciáticas, desenvolvimento iniciático. Falar de iniciação compreender, primeiro, vivenciar uma determinada caminhada, onde você se depara, no primeiro momento, com um olhar direcionado, no primeiro momento, um olhar direcionado para dentro. E eu comecei a ter esse olhar para dentro, verdadeiramente, quando o Caboclo Sete Ondas tinha os contatos mediúnicos comigo no início da minha caminhada, como foi uma coisa muito recente, quando eu entrei na ordem, 6 meses depois, eu já estava. Eu não tinha essa questão de incorporação ainda quando eu cheguei na ordem iniciática, como Certo. eu expliquei desde o início. Tudo para Sim. mim era novo, tinha dificuldades. Eu era um caipira muito tímido nessas coisas, vou dizer assim. Sou caipira porque eu sou nascido em Ribeirão Preto. E eu tinha aquele tipo mesmo Interiorano. interiorano.
Sim. Eu tô falando uma história de 40 e tantos anos atrás. Então, isso é, né? Então, naquela época, o primeiro contato com esse entendimento sobre iniciação, porque eu ouvia o mestre falar vários assuntos e aquilo, tudo, aquela coisas da Umbanda esotérica, e aquilo para mim era algo que eu não tinha conhecimento de livro, nem pensar, né? Naquele tempo, 42 anos atrás, existiam os livros do Velho Mata, o mestre não tinha lançado livro nenhum, e os livros que tinham, por exemplo, quando se falava de coisas arqueométricas, coisas que as pessoas hoje falam com uma facilidade, né? Arqueométricas, adâmico, Vatã, e outras coisas mais. Isso era uma lenda. Era difícil ter Era uma acesso. lenda, uma lenda. Primeiro que naquela época o trabalho, os valores que a gente tinha, os numerários, os ganhos, eram simplórios. Não permitiam. Não permitia, para você ter uma ideia, para você comprar um livro do Arqueômetro, você tinha que comprar ele ou francês, e quando saiu em espanhol, foi mesmo assim, tinha que comprar numa livraria que cobrava naquela época eles chamavam de dólar libra, que era uma média entre o dólar e a libra, e assim ele estimava o valor, porque vinha tudo de fora. Pra você Imagina ter o uma preço. ideia. Eu tinha um emprego de um salário pequenininho, né? Era Sim. uma paura. Era filho de uma família de 10 irmãos, né? Todos precisávamos trabalhar, enfim. E naquela época, a dificuldade de informação era absurda. Não existia internet, não existia nada disso. Tanto é que, naquela época, você fala assim, computador. Computador a gente via em filme de ficção. Essa que é a realidade. Essa que era a Verdade. realidade. Então, hoje em dia, as pessoas têm uma facilidade. Não, eu quero tal livro, baixo em PDF, baixo não sei o quê. Então, existe aquela iniciação que eu chamo, que muitas pessoas às vezes buscam, livresca. Por que livresca? Porque naquela... qual que era a diferença? Eu ouvi sempre do meu pai, do meu mestre, que a iniciação não podia ter o verniz dos livros. Se não podia ter o verniz do livro, eu tinha ele, com os trabalhos que eu participava com ele, que vivenciava com ele, fosse quais fosse trabalhos com Exu, fosse trabalhos com caboclo, fosse trabalho com criança, fosse trabalhos nos sítios da natureza, em suma. Existia uma série de situações que nos levavam a esse conhecimento. Essa era a iniciação da Umbanda esotérica. Como se faziam determinadas coisas sob os olhos, sob a ótica da Umbanda esotérica. Então, assim eu fui aprendendo. Mas eu estava falando inicialmente que o primeiro contato, o primeiro vislumbre, foi através de um processo mediúnico que os seus sete ondas, me vendo logo no início das giras que eu estava participando, muito tenso, muito ansioso, porque devido àquela questão de ser um caipira ainda e muito menino, ele falou para mim: você vai deixar eu atender as pessoas ou eu vou ter que atendê-lo primeiro
Para baixar o seu nervoso, essa sua ansiedade, essa sua tensão. Acalmar o médium primeiro. E eu como assim, numa conversa mental, falei, o que eu devo fazer? E ele falou para mim, se você não consegue silenciar sua mente, pense em algo, ou melhor, pense na praia à noite, que era algo que eu gostava, né? Eu gostava da praia à noite, de ficar olhando, aquilo me trazia alguma coisa que naquele momento era o que me trazia paz. Certo. E assim eu fiz. Então, toda vez que eu queria ter uma tranquilidade, uma serenidade, o primeiro momento era eu visualizar algo e naquele momento eu olhava para dentro de mim, serenava. Esse foi um primeiro vislumbre. Com o tempo, através de estudos, através de entendimento, eu vi que esse olhar para dentro, num primeiro instante, fazia parte de determinadas até de doutrinas iniciáticas. Eu falei, mas isso as coisas, o Mata falava isso, mas não. Eu vi que, por exemplo, nas 5 iniciações do budismo, um primeiro instante é você olhar para dentro. Um segundo instante é você olhar para fora e ver o outro. Em suma, eu estava aprendendo coisas sem o embasamento de algo de livro, coisa assim. Sim, na vivência templária. Os budistas, principalmente os tibetanos, os budistas tibetanos, eles usavam, o mestre que tinha esse conhecimento, por exemplo, das 5 sabedorias, usava um chapéu que possuía 5 lados. E ele já era possuidor daquelas 5 sabedorias. E uma delas era essa. Então, na verdade, o Caboclo Sete Ondas, num processo de mediunismo inicial, ele começou a me possibilitar ver coisas que eu não tinha visto. E o Até então mestre, se conhecia. e eu falava as coisas em conversa com o nosso mestre, e ele me acrescia com outras coisas que eu fui vivenciando, fui guardando. Eu já acho que perdi até a primeira pergunta, eu vou falando, depois você me lembra, né? Eu acho super interessante. Nós falamos da questão do Tríplice Caminho, e o Tríplice Caminho nos remete ao início, né, à iniciação. Isso. E a ordem. E só está falando exatamente do início das coisas, da ordenação do caos interior, né, e como o senhor falou, no silenciamento interno, no apaziguamento do ser. Parece que eu combinei com você isso. Mas é exatamente isso, né? A iniciação, ela nos remete ao início das coisas, né? Dentro desse processo de pacificação interna pelo ordenamento dos nossos pensamentos e sentimentos, muitas vezes, né, não esquecendo que a criança é a senhora do som, né? Sim. E não esquecendo também que existe o som e o silêncio. Toda música é tensão e relaxamento, não é? Sim. O som e o silêncio. Olha que coisa. É bom bonito que isso, mestre. Na verdade, é bom a live que não tem
A gente conversando dessa maneira, a gente vai se entendendo. E Quando o senhor fala, mestre, do som e do silêncio, a gente poderia talvez fazer uma analogia com o espírito e com a matéria, lógico, né? O som e o silêncio. E nós que estamos vivenciando na matéria o som, a luz e o movimento, sim. né? Esse é o caminho, é a via que nós iremos trilhar para poder resgatar esse silêncio perdido. Né? Tem a dúvida. E lembrando, já que eu citei os budistas, mas nós estamos aqui para falar do budismo ou da Umbanda. Não esquecendo que a Umbanda, ou Umbandum, foi acrescido o On aí, né? On budismo, né? Muito parecido isso, né? Coincidentemente. É muito parecido. Faz parte também de todo o processo. Mas voltando a essa questão do que eu falei, lembrando da questão do budismo, nós estávamos falando sobre o... O senhor falou sobre as escolas do budismo tibetano, né? Isso. A Gelupa Gagyupa. Isso. Eu não cheguei a falar tudo isso, mas você está lembrando aí, é verdade. Sobre os lamas, né? A iniciação tibetana, sobre o lama das 5 sabedorias, a representação. Tá. Não, eu estava falando... Não, eu só queria dar Você já foi para um outro lado mais avançado, né? Mas eu só queria dar um exemplo. Você falou do som e do silêncio, do espírito. Não esquecendo que os budistas possuem um elemento sonoro e eles chamam de shunyata. É o vazio. É o vazio. É o grande vazio. E quando ele repercute aquele instrumento, aquele vazio produz um som. E normalmente aquele vazio produz um som de Om. É o som do divino, do sagrado, do espírito. É o som do divino, ou seja, é o silêncio. Que nos remete ao espírito. Né, ao eu espiritual. Me lembro, e agora que nós estamos nas lembranças, um determinado momento de minha vida, eu perguntei para o mestre Arapiaga. Meu pai, eu estou sentindo uma coisa estranha. E eu, naquele momento, falava, gozado, eu não estou deprimido, eu não estou com nada de... Eu estou vivendo um momento bom, mas eu sinto um vazio. E eu passei por essa sensação de vazio que eu perguntei a ele em 2 momentos. O vazio, obviamente, é constante, sempre existe esse vazio. Mas, especificamente, no início da minha caminhada, eu falei, mestre, às vezes me dá um vazio profundo. Eu tenho, às vezes, a vontade de chorar, porque me emociona alguma coisa. E ele me falou, meu filho, às vezes as entidades se aproximam de você e elas transmitem essa sensação de vazio. E aquilo que o seu olho espiritual vê não foi traduzido para seu olho da carne. Então você sente isso. É traduzido dessa forma. Dessa maneira. Sim. Num outro instante, passou o tempo, foi na época que se fazia as coisas do Tríplice Caminho, eu falei para ele, meu pai, eu estou sentindo, diferentemente, um vazio enorme. E parece que é um vazio que, se o senhor me falar,
Ah, se eu estou com isso, eu estou aquilo, eu não estou com nada. Eu só sinto esse vazio enorme. E ele falou para mim, mas meu filho, a razão das nossas coisas não é buscar o vazio. Sim. E naquele momento, ele me respondeu que muitas vezes na vida nós precisamos nos esvaziar, porque nós vamos construindo coisas. E eu vivo falando aqui coisas que o ego muitas vezes enumera como necessário. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E você vai enchendo você de coisas. Quanto mais você encher de coisas, mais você vai percebendo que aquelas coisas estão te levando não uma coisa iniciática. Pelo contrário. Porque falar é muito fácil. Olha, eu vou mostrar isso, eu vou mostrar aquilo. Falar é fácil. Mas quando você está se colocando numa situação de esvaziamento, mostra somente que as coisas do espírito e do sagrado está tomando conta de você. Sim. E isso é imprescindível. E isso vocês me ouvem falar sempre. Ah, não, vamos fazer isso porque isso nos leva de encontro ao sagrado. Ah, vamos fazer aquilo que nos leva de encontro ao... Ou seja, tudo que é ritualizado te leva de encontro ao sagrado. Mas não existe nada disso se a pessoa está cheia. Ela é cheia de necessidades. É cheia de, eu preciso disso ou daquilo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, e aquilo faz com que a pessoa efetivamente se distancie daquilo que primeiramente ela pensou. Eu estou... às vezes eu vejo pessoas que se chegam perto de mim e eu falo algumas coisas, ela fala, nossa, vibra com aquilo, nossa, que coisa maravilhosa, olha, que delícia estar aqui, que sentir isso, sentir aquilo, papapá. E de repente a pessoa sai daquele momento, sai daquele instante e volta para a vida comum. E aquilo foi apenas um átimo, que é uma porção ínfima, né? Um breve vislumbre do que é. E isso faz com que as pessoas fiquem buscando ou fiquem dando valores a coisas que... Mas voltando Mestre, a... se me permite? Deixa eu falando, eu fico falando. Vamos. Não, se o senhor me permitir, mestre, enquanto o senhor falava, eu me recordei de uma das nossas muitas conversas, voltando no tempo, lá pelos idos de 1998, se não me engano, quando eu, muito ligado àquela época, né, na busca dessas obras literárias, em especial de ocultistas, esoteristas franceses do século XIX, buscava Antônio Fábio d'Olivet, Saint-Yves d'Alveidre, Papis, Guaita, René Guénon, enfim, todos aqueles grandes estudiosos, pesquisadores, e em determinado momento, conversando com o senhor virou para mim e disse que era necessário, que seria necessário o esvaziamento, que seria necessário esvaziar. E o senhor utilizou até simbolicamente o exemplo da taça. Sim. O senhor disse que era necessário esvaziar todo aquele conteúdo, para que efetivamente
eu pudesse iniciar uma caminhada. Então, é esse esvaziamento, esse desprendimento dessas coisas que impedem que nós efetivamente possamos caminhar, né? A iniciação é um caminho, uma jornada. Esses pesos desnecessários que nós acumulamos ao longo de todas as nossas vivências, essas ilusões, inúmeras ilusões do ego, que esse processo da iniciação, de libertação, né, pelo aumento da consciência da realidade do sagrado, do espiritual, permite. Mas, perdão, foi só que o senhor falou, me lembrei dessa conversa que tivemos em 98. Sim. Não, mas é oportuno. Eu gostaria que, quer dizer, no seu caso, você colocasse vivências suas, porque isso é importante. Eu falo para todos vocês que é importante, nós somos lá um local de seres pensantes, né? Nós não somos Sim, um local onde temos que calar nossa boca. Eu não aprendi assim. Eu não aprendi assim com o meu mestre. Eu falar assim, não, eu não posso pensar. Não, isso eu não aprendi. Eu acho que, eu acredito que se a gente fala de iniciação, nós devemos dar ao discípulo a condição de buscar. E ele vai buscar por várias portas. Várias portas não quer dizer vários mestres. Várias portas eu quero dizer, cada momento tem uma representação para ele. E às vezes o momento parece ínfimo, como eu citei aqui, que eu citei do começo, do Caboclo Sete Ondas, e depois que eu fiz o gancho entre uma coisa e outra, entre iniciações de fora, e eu fui entender algumas coisas. Isso é importante. Eu, como mestre de alguns, quem me deu essa oportunidade foi o mestre Arapiaga. Quem deu a essa oportunidade a ele foi o mestre Iapacani. E assim, futuramente, vai ser com vocês. Às vezes o pássaro, uma vez eu escrevi um texto que falava sobre a linguagem dos pássaros. Linguagem dos pássaros é de um livro que eu lia, não me lembro do autor, Farid alguma coisa, me lembro agora. E linguagem do pássaro é uma linguagem iniciática que o povo de Salomão, né, o pessoal lá daquele local lá, da Salomão, essas coisas, eles tinham uma linguagem iniciática entre eles que chamava a linguagem dos pássaros. Mas buscando essa linguagem dos pássaros, me lembrei também de uma das passagens que o bom mestre não é o que dá asas ao discípulo. O bom mestre é aquele que é galho para aquele pássaro, no seu momento de cansaço, possa pousar sobre ele descansar, ganhar forças e voar mais alto. E só pegando... Hoje você está vendo que eu estou meio buscando lembranças e as coisas. Sim. Eu gosto do bate-papo, né? Quem conhece o senhor sabe que o senhor gosta da espontaneidade. Né? Dessas coisas. Aí uma coisa vai puxando a outra. Mas é interessante como esses temas estão todos interligados. A questão da iniciação, a questão da ordenação e a questão do tríplice caminho. Não tem como você cindir, compartimentar, né? Aliás, o nosso pensamento ele tem essa característica, né? Ele é baseado na síntese.
E nós acreditamos que exatamente a quebra da síntese, a quebra da unidade, o distanciamento dessa consciência espiritual una que gerou todas as doenças, todos os males, né? Quando se perdeu a unidade, a rigidez do espírito, quando emergimos na matéria, voluntariamente, né? Quando houve o ordenamento desse caos, né? Do caos externo, por meio dessa impressão de ciclos e ritmos particulares que nós tanto falamos, Sim. e o surgimento da luz, né, do som e do movimento, a doutrina, a chamada doutrina do Tríplice Caminho, surge também com isso a possibilidade de retorno. Tomar um golinho do meu café aqui. Pois não. Café de preto velho. Mas surgem, então, esses caminhos, essas vias de ascensão, se é que assim podemos dizer, pelas quais todos nós, né, da forma que descemos, em algum momento retornaremos, né, a essa outra realidade. E a iniciação, ela busca isso. A iniciação, ela busca nos remeter ao início de todas as coisas, né, mediante a ordenação. Então, existe uma equivalência entre o macrocosmo e o microcosmo, né, entre o homem e a natureza que o circunda. Da mesma forma que no universo, na cosmogênese, né, com o famoso Big Bang, né, como preferem alguns, houve essa manifestação do poder volitivo dos arashis, dos orixás, né, em três fenômenos cosmogenéticos que chamamos de luz, som e movimento, né, que guardam estreita correlação com essa doutrina, a doutrina do Tríplice Caminho, que buscamos vivenciar em nosso templo. O homem também, né, o ser espiritual, ele se estruturou de forma trina ao adentrar nos reinos da matéria, né, ao interpenetrar na matéria, estabelecendo com isso o que nós chamamos de organismos mental, astral e etéreo físico, que são, respectivamente, a sede dos pensamentos, sentimentos e ações. E esses desajustes, desarranjos, né, que a consciência espiritual traz consigo, acaba se manifestando dentro dessa unidade biopsicossomática que nós somos, acaba se repercutindo, se expressando, se manifestando na matéria nesses três campos. E é exatamente por meio da doutrina do Tríplice Caminho, por meio dessa harmonização interior que o senhor falava, por meio desse silenciamento, lembrando que muitas ordens iniciáticas do passado, o discípulo, quando ingressava, deveria permanecer em silêncio durante muito tempo, muitos anos, né? Até que ele pudesse atingir um grau, né, que lhe permitisse falar. Mas essa busca desse silêncio, desse retorno à origem, né, dessa espiritualidade avançada, se é que assim podemos dizer, por meio da neutralização dos venenos que surgiram a partir da penetração na matéria que estamos aqui a falar, que a iniciação propicia, né? O senhor falou do silenciamento que o senhor pôde vivenciar, experimentar e continua, né? Porque é uma caminhada que é ininterrupta, né? O crescimento, né? Orientado, guiado pelos seus mestres astrais, né? Pelas entidades que trabalham junto com o senhor nessa jornada, nessa e muitas outras, né? Então, eles e o seu mestre encarnado, o mestre Arapiaga, remeteram, propiciaram o senhor a esse reencontro consigo mesmo, a identificar o sagrado dentro de si, né? A se silenciar, a ordenar o caos interior. É interessante que a gente está fazendo, inclusive, uma enquete, meu pai, com relação a alguns temas que vão ser objeto de cursos que a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho pretende oferecer a todos. E um dos cursos mais solicitados pelas pessoas até agora é o curso de magia. E falar sobre magia é falar sobre as leis que regem o cosmos, né, e a nós mesmos. Deixa eu comentar alguma coisa aqui. Aproveitar já o Guilherme já abriu a caixa de ferramentas, né? Como a gente fala, né? No popular, né? Já pegou e já, né? Mas é isso mesmo, isso mostra que ele aprendeu e hoje vive essas coisas também, né? E isso é uma satisfação sempre de ver isso.
Em relação a a questão aqui desses cursos, né? Sim, Eu meu pai. vi, nós elaboramos uma série de... Primeiro que quisemos fazer primeiro uma pesquisa, né, para saber aquilo o que fala mais a alma das pessoas. Sim, Lógico que são assuntos que nós tratamos de assuntos aqui que as pessoas podem percorrer esse assunto uma vida sim, inteira. Como é que eu vou? Vamos falar sobre oráculos. Ninguém tem a intenção, primeiro, deixar claro uma coisa. Primeiro, ninguém tem a intenção de fazer cursos para sacerdote, para magos, para babalaôs. Isso aqui não é nada disso. Isso aqui são cursos para que as pessoas tenham, sob a ótica, para as pessoas saibam o que, sob a ótica da Umbanda esotérica e iniciática, nós temos a falar. Ah, mas isso é um estudo, lógico, é um estudo básico daquilo que nós entendemos como. Então, as pessoas já imediatamente já escolheram assim, um número de pessoas que adentraram e falam assim, eu gostaria desse, eu gostaria. Fala sobre a magia da Umbanda. Bom, magia. Magia, primeiro, é algo que dá uma sensação de algumas pessoas aí fora fizeram cursos de magia, de magos, né? Então, a pessoa se tornar mago é algo, né? Por mais que eu procure, que eu respeito, mas por mais que eu procure pensar dessa maneira, magia é quando você domina os elementos, e esses elementos estão inclusos você. Quando a gente fala em iniciação, que eu acabei de falar de olhar para dentro, sim, o início é para reconhecer em você uma série de coisas, principalmente que você é um microcosmos, e se você é um microcosmos, e esse microcosmo está assentado diretamente em aspectos que vão mexer com elementos, certo? Quando eu falo de elemento, de ar, fogo, água, terra, éter e elemento, o elemento mental, o elemento espiritual, ou seja, de cara você tem que, quando eu falo assim, eu vou ser mago, eu vou ensinar alguém a ser mago? Lógico que não. Lógico que não. Isso demanda várias vidas, não é uma vida só, não. Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu aprendi com meu pai. Isso demanda várias vidas. E demanda por quê? Porque além de saber manipular determinados elementos, ser senhor deles. Como ser senhor deles? Se você não souber mexer com aquilo e você estiver adequadamente num patamar para mexer com aquelas coisas, você acaba sendo joguete de forças que você não joguete compreende. desses elementos. Perigosíssimo. Joguete desses elementos. Sim, Então, na magia, que um termo que vem do
só para uma demonstração de erudição boba, mas só para a gente entender, magia vem do termo, vem do termo ars magna, né? A arte maior. Magia vem do termo ars magna, a arte maior. E do latim, né? Sim, etimologicamente. E etimologicamente, no grego o grego chamava isso de tekné, que significava técnica. Era técnica, a forma de você mexer com determinadas coisas. Um ofício. Era um ofício. Magia é ofício do mago. Ofício dos magos. Primeira coisa. A Umbanda tem esses aspectos? Tem. Porque a Umbanda mexe com várias coisas que envolvem esses aspectos da magia, da movimentação desses elementos. Sejam eles elementos da natureza, através dos elementares, sejam elementos mais densos, elementos mais sutis e mais sutilíssimos. Sim. E então, primeiramente, eu vi aqui que a magia na Umbanda esotérica iniciática tem esse. A segunda está a Cabala ário-egípcia e hebraica. Se o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito da Cabala egípcia, seria interessante, mestre. A Cabala egípcia as pessoas conhecem mais a hebraica, né? A hebraica, a Cabala egípcia, que foi trazido à baila, trazida ao conhecimento mais por Saint Yves d'Alvidre, apesar que você fala melhor, porque você fala francês, então você tem um... né? D'Alvidre, eu não sei... Mas isso aí não... ele trouxe essas questões dizendo que veio através de um sacerdote Brahman, que muita gente fala que isso não existiu, mas sempre tem gente que fala que não existiu, ou que alguém sempre puxa a brasa para o seu peixe. Então cada um defende alguma coisa, mas não importa isso. No meu caso, para mim não importa isso. A Cabala egípcia, o termo ário vem dos arianos, né? O termo dos arianos. Mas que povo esse foi o ariano? O ário. Ser ariano me remete também à questão do branco. O povo branco, lá de cima, lá da Noruega, da Dinamarca, lá aqueles povos lá. Europa setentrional, né? Isso, o que eles chamavam dos povos hiperbóreos. Nórdicos. Onde tem as auroras boreais, né? O povo do norte. Né? Sim. Então, em um determinado instante, esse povo desceu e chegou até o povo da Índia, e lá começou a estabelecer sua dominação. Isso eu já pulei etapas, porque a vez passada eu falei um pouco dos vermelhos, dos negros, né? Hoje você está falando das incursões do povo branco na raça negra, né? Isso. Territórios que eram dominados pela raça negra. Exatamente, no povo negro. Sim. Esquecendo que o povo indiano era basicamente negro, de cor, de tez, né? De cor negra. E com eles chegaram lá, houve essa dominação
naquelas plagas, como houve também dominação nas coisas dos egípcios. O território africano também foi penetrado pelos bravos. Exatamente, porque eles entraram em toda aquela região. Chamavam eles, alguns chamavam o coisa africano dos povos Afri, que significava para eles ferozes. Mas a África foi dado o nome anterior, eles chegando lá, eles tinham um nome anterior, que eles deram como Liber, como coração, como se tinha a forma de coração, Liber. Do alemão, né? Até hoje, vários idiomas europeus conservam esse mesmo radical, né? É que eles acreditavam que o continente tinha sido geodesicamente determinado, né? Por alguém. Por alguém. Por alguém. Ou seja, eles já encontraram um povo com conhecimento já evoluído. Um conhecimento até da sua parte geofísica, né? E só para os alemães chamam Lieben, Lieben, né? Como fala, né? Sim, amor. Isso virou. Vê que o povo inglês chama love. Love, o coração, não o coração, o desenho do coração como amor, né? Love. Sim, simbolizando amor. Bom, e esse povo ficou ali, onde a cabala egípcia já existia? Sim, podia, quer dizer. Afinal, tivemos lá, como eu falei da outra vez, Moisés, né? Sim. Com as suas coisas que aprendeu de Jetro, e aprendeu e Jetro casou com a filha aliás, perdão, Moisés casou com a filha de Jetro, chamava Séfora. Outros, uns chamam de outro nome, se não me engano, de Zígara, um termo assim que eu não me lembro agora. Que eu fui até a esposa de um amigo, de um irmão meu, falou assim, também tinha esse nome, a esposa dele. O próprio Jetro também, ele aparece com outros nomes, né? Sim. Na Bíblia são dois nomes que ele é citado. Ora ele é citado por Jetro, ora ele é chamado por Reuel. Agora, na tradição judaica, né, no Midrash Rabbim, existem 7 nomes. Né? Eu achei extremamente significativo, né? Ele é apresentado por meio de 7 nomes. Moisés também, além de Moshe, né, Rabinu Moshe, a Sarsif, ou Sarsif também, Sim. ele é chamado. Mas o interessante de Moisés é que ele conseguiu fazer a reunião, a síntese desses conhecimentos, na medida em que ele foi iniciado no Egito, né, nas terras de Mitzrayim, no primeiro momento, Sim. até aquela situação que acabou determinando a saída, o afastamento dele do Egito, e ele adentra os reinos de Midian, ou Madian, e aí tem contato, aceito na ordem iniciática presidida por Jetro, ali permanece em contato, em convivência por 40 anos, e o 40 é profundamente simbólico por nós, né? O 40, o 4 e o 10, a quadratura do círculo, né? Sim. Estamos falando em magia e ordenação. Exatamente. E aí ele retorna, né, ao Egito, e aí tem aquelas 10 famosas, né, pragas do Egito e a libertação do que viria a ser o povo de Israel, né? A partir do momento que eles conquistam Canaã e lá se estabelecem. Perdão, pai. Vocês veem? Não, perdão, não. Isso faz parte da... Ficamos a semana inteira combinando isso, né, Guilherme? Não, meu pai. Você vê que o Cananti citou, olha, tem 7 nomes. É verdade. A iniciação tem 7 nomes. 3 não são revelados. Que eu falei aqui, que o mestre, quando me fez iniciado, me deu a tradução de 3 significados para o meu nome. O restante, com o tempo, a gente vai buscando.
Com amadurecimento. Uma longa caminhada iniciática. Por isso que isso não tá em livro, não. Não vai ter em livro nunca isso. Não vai ter livro. Eu só fui saber, para você ter uma ideia, eu só fui saber a tradução. Quando o mestre deu a primeira tradução, eu olhava e falei, da onde esse homem tirou isso, meu Deus do céu? Com todo respeito, né? Sim. Essa tradução, onde eu vou achar isso? Eu direto do além. Eu demorei quase 20 anos para entender por que ele tinha traduzido daquela maneira. Daquela forma. E aquilo foi um gosto. Aquilo foi uma coisa que, quando eu falei para ele abriu um sorriso até aqui. Porque eu tinha chegado nas traduções que ele tinha dado. E isso não tem preço. Não. Não tem preço. Tanto para quem o descobre, como para o mestre que viu aquilo. O crescimento do seu discípulo. Isso causava alegria. É um ar que você respira diferente do comum que você respira no dia a dia. Sim. Mas vamos voltar. Eu estou indo muito para essas coisas, vamos ser mais objetivos, né? Apesar que deve ter pessoas falando, não, continua nisso. Eu tenho alguns que falam isso para mim. Mas eu estava voltando a falar a cabala ário-egípcia, e a cabala ário-egípcia surgiu dessa junção, desta junção de ensinamentos que eles trouxeram, os ários, com as coisas do Egito, sim, que tinha a ver depois com a própria cabala, a cabala hebraica. Ou seja, você fala assim, então, tem pequenas diferenças? Tem, que são, para quem estuda essas coisas, você fala assim, mas a cabala hebraica tem uma série de... você tem que estudar a Torá tem isso. Ou seja, tem todo um processo. Mas eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque aqueles que quiserem entender um pouquinho, vão lá e façam o curso, né? Vão ter a oportunidade, se assim desejarem, de fazer o curso conosco, e aí vão conhecer esses aspectos, não só da cabala hebraica, né? A própria um estudo que vão fazer dos reinos, do Sefirote, a árvore da vida, falar sobre os mandamentos, né, positivos e negativos, enfim, os aspectos próprios da cabala hebraica, mas também os conhecimentos trazidos pelo líder, o chefe, né, o grande legislador, reformador, que foi Rama, que trouxe resgatou essa sólida tradição, né, e do seu livro, né, o livro A Estrela Dodecagramática, né, esse livro estrelar de Rama, enfim, é o resgate da tradição que ele veio trazer. Tradição essa dos brancos, que acabou indo, né, de encontro com uma sólida tradição que já existia naquelas pragas no Egito, porque o Egito sempre foi palco, né? No Egito nós tivemos grandes ordens iniciáticas, grandes centros, universidades de saber. A partir do Egito, nós tivemos uma série de ensinamentos, conhecimentos. O Egito foi efetivamente luz para o mundo. Teve uma posição de destaque tanto na raça vermelha quanto na raça negra e todas as demais. Então, lá existe uma sólida tradição. Nós sabemos, inclusive pelas obras do mestre Arapiaga, né, que houve migrações físicas e espirituais, e que no Egito, né, se deu a reunião do tronco tupi, né, o reencontro dos Tupinambá com os tupi-guarani, né, e aquele grande advento das 78 placas, né, as placas de ouro, que contém toda a tradição do saber. Enfim, são os 78 arcanos, né, os 78 mistérios, lógico. Se dividem em mistérios maiores e mistérios menores, que também estão relacionados com a iniciação, né? Primeiro iniciado, galga, os primeiros degraus da iniciação, em busca da chamada proto-síntese religio-científica, né? Os 5 primeiros degraus,
para depois adentrar nos chamados mistérios superiores, né, que guardam relação com os arcanos maiores. Né? Então, isso é só para poder exemplificar um pouco daquilo que vai ser abordado, tratado nesse curso especificamente. Tem vários outros. Adoçar a boca das pessoas, né, Guilherme? Pelo que eu estou vendo, né, Canavini? Mas, assim, Tem muito assunto, né? Tem muita coisa. E lembrando assim, que o nosso foco é sempre falar a partir, é uma leitura, né, da Umbanda Iniciática, a partir da Umbanda Iniciática. Lógico. Como é que a Umbanda Iniciática ela vê, sem demérito algum, as outras escolas e leituras, mas como que nós, da Umbanda Iniciática, vemos essas questões, né? Mas eu só falava dos cursos. Não esquecendo, mais uma vez, que a intenção aqui, com isso, não é, olha, vocês vão fazer iniciação. Isso aqui não é iniciação não, hein, minha gente? Todos esses temas aqui fazem parte desses processos dos saberes universais. E que o iniciado tem como estudo para entender todos os processos, entender determinadas situações que ele vai passar, né? E fala assim, não, bastaria fazer uma apostila e entregar todo mundo, virou iniciado. Ou um livrinho aqui, fala assim, você a partir de hoje você vai ter este grau porque você estudou isso. Não existe isso. Ninguém tem intenção de fazer isso. Longe disso. Isso tudo são assuntos extremamente sérios. Sim. São estudos que falam do ser humano sempre, que tudo aqui está o ser humano, obviamente. E eu já vou pular aqui, senão não vou. Eu ia citar todas as coisas para a gente entrar nos temas, né? Mas se você não, fale um pouco sobre isso. Não. São 16 temas que foram numerados, né? Dos cursos. 16 por algum motivo, tem um porquê de ser 16, né? E no terceiro aqui, escolhido, estava Oráculos e a Umbanda Esotérica Iniciática. E oráculos, porque em todo o mundo existiram formas de ver o destino. O que os deuses nos falam, o que as divindades nos falam. Se eu pegar no povo vermelho, mas qual que é o oráculo do povo vermelho? Teve algum oráculo do povo vermelho? Não. Que se saiba, não. Só que eu falo, quando nós falamos do vermelho, tem um carro de som passando aqui, se vocês ouvirem alguma coisa, não tem... Tá saindo, sim, não tem como... não é... É porque você está falando de casa, né, e não de um estúdio, não existe isolamento acústico. Exatamente. Né? Eu não estou no templo, nada, eu estou dentro do meu escritorinho aqui, né? Sim. E voltando então ao que eu falava... Você falava que na raça vermelha... A raça vermelha, como eu falei anteriormente, e acreditamos ser um povo ancestral, um povo que a presente índio é apenas uma amostragem, infelizmente, depauperada daquilo que ele foi. Então, naquele tempo, ele, como eu disse lá, do advento do Caboclo Sete, para quem acompanha as lives, quando o Caboclo Sete Espadas veio pela primeira vez, ele veio falando uma série de coisas. Não sei se vocês lembram, aqueles que me acompanharam lembram. Ele falava que existia um momento, um tempo, onde eles falavam com os pássaros, eles falavam com as árvores,
eles falavam com as cachoeiras, com os lagos, com os mares. Eles tinham essa Perfeita harmonia. harmonia. Não existia morte. Existia um momento que a pessoa deixava apenas naquele momento que ela estava habitando, naquele momento, e simplesmente transitava entre uma dimensão e outra. Um Não processo muito mais existia como a sutil. morte como é hoje. Né? Os aspectos grosseiros da Então, matéria. naquele momento, você falava assim, olha, se existia essa perfeito entendimento da natureza, existia também o contato com seres mais evoluídos que eles mesmos, que aqueles que estavam habitando naquele presente momento. Se existisse essa condição, ele sabia exatamente do seu destino, daquilo que eles precisavam para bem viver. Eles sabiam daquilo que eles precisavam para bem viver. Sim. Então, não precisava de determinados elementos para falar, olha, para que você consiga vencer isso, precisa disso, para que você consiga ser feliz nos negócios, você precisa disso, para ser feliz. Não tinha. Diferente, por exemplo, tanto se eu pular um pouquinho, sair do vermelho para o negro, nós vamos saber que, em um determinado instante, as divindades se recolheram, foram para o seu destino. Mas para que eles não ficassem órfãos, eles deram os iquins. Orumilá deixou os iquins. Os iquins são as sementes, para quem não sabe, porque muita gente pode estar aqui, não sei de nada, porque o que é iquim? São aquelas sementes do dendezeiro, onde, ao jogar aquelas sementes em um tabuleiro que eles chamam de Opon Ifá, ele pode levantar o destino de cada pessoa. Ele pode direcionar o destino de cada pessoa. Ao abrir aquelas 16 portas, ele vai falar para a pessoa o que ela tem que preceituar, seja através de oferendas na natureza, enfim, aonde for, para que ele tenha sucesso, para que ele tenha melhorias, para que ele atinja o bem viver que eu falei aqui, das coisas do vermelho, né, que eu acabei de falar. Ou seja, esse é o oráculo. O africano tinha e tem o Opon, tem o Ifá, tem o Opelé Ifá, tem Rosário. outras formas dentro da geomancia, né? a Outros geomancia, aspectos. que é a leitura nas areias, enfim. Tanto é que o Ifá, especificamente, quando é a leitura do Ifá, ele vai marcando sinais Sim. em um determinado pó, tá? Como se fosse para fazer a leitura. Leituras, aquilo é geomancia, né? Porque ele está fazendo uma leitura em cima de um determinado pó, que pode ser, no caso, o Ierossum, pode ser. Eu podia fazer na areia também, ou no pó de pemba, ou pode, enfim. Aí vai de cada um. Eu não vou entrar nesse aspecto. Lá vocês veem essas coisas. Então, esses oráculos... mas aí não falou do vermelho e do branco? Tem o povo amarelo. O povo amarelo tem lá o Ixing, ou Iking, né? Sim. Tem a leitura dele lá, das coisas dele. Só voltar vou voltar um pouquinho só para seguir o meu pensamento. Pois não, mestre. No vermelho,
ele não tinha essas coisas, mas com o tempo, depois que ele perdeu, depois que esse grande povo perdeu o primeiro momento daqueles povos, daqueles seres evoluídos que tinham esse contato pleno com a natureza, e que ele falava que os pajés naquela época possuíam 7 fôlegos. 7 fôlegos. Isso não fui eu que estou inventando. Isso foi um depoimento que Jean de Lery ouviu de um pajé, que ele falava que hoje só existe, naquela época, hein? Jean de Lery foi no início do descobrimento do Brasil, né? Naquela época, só existiam pajés de 5 fôlegos, mas já tinham existido pajés de 7 fôlegos. Era a forma deles. Por que 7 fôlegos? Porque ele tinha abrangência de todas as coisas. Espiritual, mental, etérico e os outros elementos. Nesse momento que houve esse decaimento, eles começaram a utilizar de outros processos. Os pajés começaram a utilizar de determinadas iniciadas mulheres, chamavam de icaniabas ou icamiabas. Ou uma hora você vê em determinados livros com N, icaniabas, ou com M, né? E que num determinado instante, já temos 1h08 de live, né, Guilherme? Eu preciso correr, né? Não. Eu tô olhando você, parece que você está me... Então, não, em absoluto. Deixa eu terminar o raciocínio. Pois não, mestre. Essas iniciadas, curiosamente, tinham que ser mulheres. O pajé colocava-as em transe através de um elemento que chamava maraca ou mibaracá, que era a maraca mesmo, que o pessoal chacoalha, né? Sim. E que lá ele preparava determinadas pedrinhas ou sementes, como eu falei aqui das sementes dos iquins, por exemplo, que ele chamava de itapoçangas. E ao chacoalhar aquilo, o ritmo daquilo faziam com que elas entrassem em transe. E ao entrar em transe, elas vaticinassem, elas falavam aquilo que deveria ser feito para que a tribo tivesse benesses, pudessem atingir o bem viver. Bom, sair daqui, voltando lá ao Xing, dos amarelos, eles também tiveram esse aspecto. Enquanto que o negro fazia isso com 16 e estabelecia o número 4, eles faziam com trigramas, mas obedecendo também a mesma disposição, a mesma disposição que os negros possuíam. E só para não quero adentrar esse campo, eu vou pular logo para o branco. O branco que é mais conhecido hoje em dia são as runas, né? São as runas. Que me parece que também são 16, né, Guilherme? Né, Canati?
A literatura varia, né, mestre? Tem variações disso, né? Não existe uniformidade, né, nas obras hoje. Mas esses sistemas todos eles podem serem reduzidos, né, numa ordem binária. É interessante. O senhor falou do I Ching, né? Tem os trigramas que formam hexagramas. Sim. Né? E dentro do Ifá nós temos 16 babaodus, né? É interessante que o senhor falava dessa questão, o senhor falava sobre a natureza, né? Sobre a consulta a esses sacerdotes, os sacerdotes de Ifá, né? Consagrados ao nome lá Ifá, da utilização desses métodos, uma vez que o ser humano ele havia perdido esse contato direto, né, com a espiritualidade, surge a partir desse momento a necessidade de conseguir saber a vontade dos deuses, né? Saber consultar a palavra dos deuses, e aí surgem os oráculos e os sacerdotes, enfim. E aí nós temos essa questão, né, do conhecimento da natureza e dessas forças que regem a natureza, por meio dos oráculos. E eu imediatamente, né, eu que o senhor sabe, gosto tanto sou tão impressionado pela tradição judaico-cristã, né, fiz a associação imediatamente o senhor falava da tradição africana, de Ifá, né, dos 16 babaodus, né, 16, eu já pensei já no arcano, no 16º arcano do tarô, já pensei qual seria o 16º arcano do tarô? A torre, né? Pensando no arquétipo da torre, a gente pode pensar exatamente na queda, né? Aqui a gente está falando que a torre poderia ser esse processo babélico, né? A torre de Babel, de confusão, que é a perda da síntese primeira. Né? A confusão, né? As distorções, as deturpações, refletem exatamente a quebra da síntese primeira, desse conhecimento uno, da tradição cósmica, da chamada protossíntese, né, cósmica, que ocorreu exatamente como o senhor falou na raça vermelha. A raça vermelha passa pelas raças adâmica, lemuriana, atlante, e no seio da raça atlante, no seu perigeu, ocorre essa quebra dessa síntese, né? E a partir da quebra da síntese, dessa fragmentação do conhecimento, também fragmenta-se o ser humano, e a partir dessa fragmentação surgem os conflitos, as mazelas, as dores, e a doutrina do Tríplice Caminho, né, ela é exatamente o remédio. Por isso que nós falamos que os araxes, né, os orixás, também chamados de vodus, inquinces e outras tradições, enfim, essas potestades são, na verdade, os curadores do mundo e os curadores de nós mesmos. E que esses remédios, né, essa cura para essas mazelas, essas dores, ela, segundo acreditamos, se dá por esse tríplice caminho, essa tríplice via. Né? A via das doutrinas tântrica, mântrica e yântrica, que guarda estreita relação com essas tradições todas que o senhor falava, né? Tradições oraculares que estão presentes em todas as raças. Então, a espiritualidade, ao longo, né, da humanidade, vem aqui a colar por meio de seus pontas de lança, né, por meio de seus emissários, por meio de iniciados. Os iniciados, eles adequam ao conhecimento das massas essas grandes verdades universais, e aí nós temos, como o senhor citou, né, esses oráculos na raça branca, oráculo nórdico, as runas, o Ifá, poderíamos destacar na raça negra, e que inclusive foi resgatado, né, é bom que se faça justiça, a questão do Ifá foi resgatada pelo mestre Chapacani, né, em macumbas e candomblés da Umbanda. Inclusive tem uma foto em que ele faz o atendimento, né, a uma senhora nessa obra, e entre os povos amarelos tem a questão do I Ching também, que pode ser feito um paralelo perfeitamente com a tradição de Ifá. É o mesmo sistema binário, né? Porque a natureza é binária. Né? Temos o ativo e o passivo, né? Masculino e feminino. O espírito, a consciência espiritual, ao se polarizar, né, e adentrar a matéria, ela acaba se expressando dessa forma. Né? Então, a gente tem a construção e a destruição, né? O Sol e a Luna, masculino e feminino, enfim. E tudo isso está relacionado com magia. Né? O interessante também, meu filho, é que esse
esses saberes, ora falavam, como você falou lá, eu estava falando do I Ching, que são os trigramas, né? Sim, sim. E se a gente pegar as coisas do conhecimento e os momentos de determinadas religiões, culturas, eles sofreram um up, vamos falar assim, né? Sim. Uma, como eu posso traduzir? Se fosse no computador Upgrade, um upgrade, né? uma adequação. Dessas coisas trinas também. Sim, Basta ver as coisas quando o Buda falou das coisas dele, ele falou nas coisas trinas, primeiramente. Né? Que eu falei aqui em outra live da doutrina dos três cestos, né? O Tripitaka, né? sim, E lá ele falava do Dharma, do Sangha e do Budi, né? Ou seja, a teoria, a doutrina, o Sangha, a coletividade deles, né? O próprio coletivo, os seres, né? E a iluminação, fazendo todo esse processo. Então, voltando aqui ao tema, não posso pensar diferente da própria doutrina do Tríplice Caminho, né? Que também tem uma conotação nesse aspecto, que eu posso tranquilamente associar determinadas, a própria, o som, a luz e o movimento com esses aspectos, doutrina, coletivo, iluminação, né? Com sim, essas coisas, basta a gente, né, pensar um pouquinho nesses aspectos e ver que com essas coisas, aquilo que nós estamos aqui colocando a questão do estudo em si, para que as pessoas possam embasar para determinadas coisas, que aquilo tem coisas que a gente quer falar, mas não pode falar. Porque a gente precisa ter um embasamento, né? Se é embasamento, já fala básico, né? Precisa ser uma coisa básica para o entendimento, não um entendimento elitista. Isso não é um entendimento elitista. Aqui ninguém pergunta, vamos falar de cursos, ninguém vai perguntar, olha, você tem faculdade? Olha, você tem... Não. Tem coisas, eu conheci grandes iniciados que sequer tinham o primeiro ano lá, hoje eu não sei mais se é fundamental, né? Fundamental. Isso não queria dizer nada. E eram pessoas de um alcance memorável. Tive o prazer de fazer parte junto na corrente. Por exemplo, o Messi tinha um pai pequeno na época, que era o Yamanaruá. Ele tinha pouco estudo, mas ele era o pai pequeno, que era o segundo do terreiro, vamos dizer assim. No sim, meio de pessoas que eram médicas, pessoas, enfim. Então, a pessoa, quando vem com esses aspectos, ela, ao ver essas coisas, vai aproveitar em muito determinadas coisas. Mas uma coisa que eu quero deixar claro sempre é que é aquela questão que nós começamos. Nós começamos falando do silêncio, lembra? Do vazio. sim, do Né? vazio.
Vamos aprender isso não para que torne a pessoa mais complexa. Vamos aprender tudo isso para ver o quanto somos complexos. Não é verdade? Então, Sim, autoconhecimento. nós falamos de magia, dominar, ver esses aspectos, como um dia poderemos, em uma determinada, ou nessa ou numa determinada encarnação, transformar esses elementos, que somos sujeitos. Através da leitura de determinados aspectos, que é o caso aqui dos oráculos, da cabala. Cabala é transmissão, né? É algo que é transmitido, né? Sim, tradição, transmissão. Uma tradição, uma transmissão. Linhagem, Aí depois, mestre, discípulo. já estamos com 1h21, eu tenho que correr um pouquinho. Nós vamos falar sobre a fitoterapia. A fitoterapia de uma forma abrangente, porque tem tudo a ver. Se nós estamos falando, vocês lembram quando eu falei do homem que conhecia a natureza e coisa assim, tá? Tinha o domínio sobre essas coisas? Nós precisamos entender essa mesma natureza. Determinadas ervas, aquilo que nos faz bem, para harmonizar, ou para fazer com que nós nos eliminemos determinadas coisas, ou saber determinadas ervas, fazem parte preponderante nas religiões afro-brasileiras. Ervas que vão fazer a pessoa acordar para determinadas coisas. Tem ervas por exemplo, não vou entrar nessa seara, não vou entrar nessa do candomblé, mas eu tenho que entrar nas coisas afro-brasileiras. Tem determinadas ervas que são utilizadas nas camarinhas, que são feitas para acordar a pessoa para o orixá falar. Bonito isso. O orixá falar. Olha que coisa interessante. Quando você faz o jogo, por exemplo, os oráculos, você deve banhá-lo com ervas também, determinadas ervas. Ervas porque ele vai ser um instrumento de falar. Sim. Não é verdade? Pois nós temos o curso de Exu. Olha, eu já pegando o gancho aí com as ervas, do falar. Quem fala em todas as religiões afro-brasileiras é Exu. Seja no oráculo, seja no início das coisas do rito. Quem deve ser preceituado primeiro, nas oferendas. Depois nós vamos falar sobre astrologia. Mas astrologia não é essa astrologia, né? Astrologia sob uma visão diferente. Astrologia não dessa astrologia que nós vamos falar daqui, nós estamos acostumados, mas vamos ver algumas diferenças. Astrologia que fala as coisas do arqueômetro, por exemplo. Deixa eu mudar a página aqui, porque eu imprimi só para falar sobre isso. Nós vamos falar em um determinado instante também sobre um curso sobre cor, número, som e forma. O estudo dos saberes. Aí nós falamos de som e silêncio, não é verdade? Nós acabamos de falar. Cor, Sim. Número, som e forma tem a ver com o ser espiritual. Ele é possuidor, neste presente momento, no mundo das formas, no universo da matéria, ele é possuidor de cor, de número, de som e forma. Todos nós. Então, há de ser visto isso. Depois nós vamos falar sobre os arquétipos do orixá, na Umbanda esotérica, e ver esses arquétipos e também fazer uma ponte entre esses arquétipos que nos falam as coisas da psique, da psicologia. Depois nós vamos falar sobre mediunidade, né? Que eu acho que é o elemento principal de todo esse processo.
Nós estamos aqui como meio entre o mundo espiritual, o mundo astral, com o mundo das formas. Então, nós, obrigatoriamente, temos que entender um pouco sobre esse meio. E o desenvolvimento desse meio, não o desenvolvimento como, eu vou me tornar de 1, vou me tornar 10. Não. Mas como esse processo mediúnico faz com que tiremos essas faixas, essas carapaças, essas personas de nós, possibilitando a surgir um novo homem, um novo ser, homem no sentido homem, mulher, né? Homem. Novo ser. Novo ser. Nós vamos falar sobre os arcanos maiores do tarô, da Umbanda, como você acabou de falar aqui, essa ligação, essa ponte que existe. Já viu quem vai falar muito sobre isso, né, Caranti? Eu gosto. Vamos falar sobre a quiromancia. Não, mas não vamos ensinar alemão? Não. Esses sinais que existem nas mãos, como eu falei aqui nessas lives, eu falei das ordens e direitos, falamos de determinadas coisas que estão impressas aqui, ó. É à toa que tem 10 dedos, né? A lei, né? Aqui, ó, 10 dedos. O número 10 no tarô, né, tem a ver com a lei, né? É a roda. Com a roda da fortuna. Do destino das criaturas. Né? Com a lei. E depois... Nossa, vocês querem acabar comigo isso aqui, né? A mediunidade na Umbanda esotérica iniciática, eu já falei, não falei? Acho que você já falou. Falei? 9, 11, isso. Mediunidade, isso. Nós vamos falar sobre exclusivamente a Umbanda esotérica iniciática. Nós vamos falar sobre... Nós deixamos um tema... Eu acho que eu me enganei aqui. Eu imprimi 2 vezes aqui. Um tema que nós deixaríamos para as pessoas, né? Então, no total, são quantos, Canati? Só para que a gente não se perca aqui. São 13, né? Se não me engano, 13. 13 temas. Ousado, 13 é a morte? É a transformação. 13 é a transformação. Xangô. Ou Baluaê, né? Ou Baluaê. O Baluaê, que é a morte, né? A morte e a vida. Vamos lá, temos 1h30 de live. O que... Nossa. Meu pai, se me permite, enquanto o senhor falava, né, eu ia fazendo uma série de analogias, né, pela lei das analogias universais, e associando o que o senhor falava com diversos elementos, né? E aí pensava eu acerca dessa questão da iniciação, do retorno ao início de todas as coisas, né, da consciência plena do ser espiritual, que é disso que se cuida, da ordenação do caos, a mesma ordenação que nossos genitores divinos Zarashtas fizeram com o universo, também nós somos chamados a fazer com nós mesmos, né, ordenando os nossos pensamentos, ordenando os nossos sentimentos e tendo ações positivas que efetivamente neutralizem todo um karma negativo. Então, a doutrina do tríplice caminho uno, né, porque são 3 vias que restabelecem a unidade, interessante que se diga, né? E essa está presente em todas as tradições, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cristãos, no Egito, que o senhor tanto falou, em Osíris, Ísis e Horus, na Índia, que o senhor também mencionou, né, nós também estivemos em Brahma, Shiva e Vishnu. Então, esses aspectos da construção, né, ou agregação, da destruição ou desagregação, e do terceiro elemento que surge, né, o neutro, que restabelece a unidade do espírito é restabelecida pelo ternário. Quando a unidade, como que era uno, né, se dualiza, ele só consegue retornar à unidade por meio
do ternário. E esse terceiro elemento que na Umbanda esotérica e iniciática, nós falamos, guarda relação especificamente com a figura de Iori, né? São as crianças, Ibeji, Ibejada, e de Exu, o terceiro elemento. E esse terceiro elemento, essa triplicidade, essa ordenação desse caos, né, da substância etérica que nós falamos, que é a protoforma da matéria, que vai gerar a luz, o som e o movimento, que existiram naquele momento e ainda hoje existem e existirão enquanto existir o universo. Nós somos som, luz e movimento. E o som, a luz e o movimento, né, que guardam relação com essas doutrinas, do Tantra, do Mantra e do Yantra, são o caminho proposto para o restabelecimento da harmonia na mente, né, nos pensamentos, do equilíbrio, né, nos sentimentos e da estabilidade de nossas ações. Ou seja, neutralizando os venenos, né, nós chamamos de venenos, que intoxicam, né, que entorpecem a consciência espiritual imersa na matéria. E nós podemos falar em 3 grandes venenos, né? Se existe o amor, também existe o ódio, né? A sua contraparte negativa. Se existe a sabedoria, existe a ignorância. Com certeza. Ignorância não no sentido pejorativo, né, do termo, mas no desconhecimento, né, das verdades universais espirituais. E se existe o poder de realização, a ação positiva, existe também a inação e o apego. Né? Então, esses talvez sejam os 3 grandes venenos, né, de todos os seres, de toda a humanidade, e que, por meio da doutrina do Tríplice Caminho, nós buscamos neutralizar em nós. E só falava em magia, né? Só é possível pretender dominar os elementos da natureza se você dominou a si próprio. Quem não venceu a si próprio não pode pretender, né, dominar esses elementos, a não ser que queira se tornar joguete dessas forças, né? E dentro dessas vias, desses caminhos, dessas doutrinas, né, a doutrina tântrica, não há como deixar de fazer um paralelo com a primeira forma como isso foi introduzido, né, levando em consideração o nosso consciencial naquele momento, que é, assim, a forma tríplice de manifestação dessas entidades que militam na chamada Sagrada Corrente Astral de Umbanda. Então, um triângulo místico de apresentação das formas dessas entidades guarda relação com esse tripé, né, com essa doutrina. Então, as crianças são os verdadeiros senhores do verbo, porque a doutrina mântrica, ela fala exatamente de readquirir, de reconquistar a pureza que perdemos. A pureza que as crianças traduzem. Então, a doutrina do verbo é a doutrina do amor, é a doutrina da pureza. Né? Com certeza. A doutrina yântrica guarda relação com os caboclos. Né? E o senhor falou sobre o budismo, né? O Buda, né? Que o Buda é o grande iluminado, aquele que atingiu a iluminação interior. Né? Então, falar sobre o Om Buda, sobre a via dos iluminados, sobre esse processo de iluminação interior, sobre a via da luz crescente, né? Sobre essa alquimia interior, sobre a transmutação do chumbo em ouro, né? Esse é o caminho do iniciado. Né? E isso guarda relação com todas essas doutrinas, em especial com o Tantra, a doutrina do Tantra, que infelizmente se perdeu, como todas as demais doutrinas, e acabou se corrompendo, nós vemos, nas formas mais grotescas e animalizadas de sexo. Né? A doutrina tântrica não tem nada a ver com isso. Com essas coisas. Com essas coisas, né? Muito pelo contrário. E, por fim, a doutrina yântrica. Né? A doutrina yântrica que guarda relação com o movimento, primeiro, né? E com os ciclos e ritmos particulares que foram impressos pelos arashtas, pelas potestades espirituais, e são exatamente o conhecimento desses ciclos e ritmos, dessas regras, dessas normas, dessa lei, né? E a aplicação positiva, né, desses conhecimentos, dessas leis na nossa vida, na nossa jornada, que efetivamente nos permite sair da inércia em que nós nos encontramos, romper todos esses obstáculos, essas adversidades, nos liberar, né, de toda essa bagagem, desse entulho, desse apego que nos prende, né, à mesmice, né, a repetir uma série de erros, né,
entra em encarnação, vai desencarna, reencarna e desencarna, e sempre as mesmas condutas, as mesmas posturas, né? É exatamente quebrar essa roda, esse ciclo com atitudes, ações positivas, esse poder afirmativo que é traduzido pela doutrina iântrica, né? Então, a doutrina do Tríplice Caminho, que buscamos vivenciar, né, na Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, conduzido pelo senhor Mestre Ribeiro, guarda relação exatamente com isso, com a purificação do ser, com a neutralização desses venenos e com o retorno ao início de todas as coisas, né? Eu acho... Estou falando demais, né, mestre? Me alongando. Não. Que isso? Falou com estofo. Me perdoe se falei demais, mas são exatamente isso, né? Eu acho que é importante que nós esclareçamos que a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, que o senhor dirige, né, a nossa escola possui um conhecimento, uma doutrina, uma epistemologia e um método próprio, né, que é calcado, que é baseado na doutrina do Tríplice Caminho Uno. São 3 caminhos que, na verdade, acabam por conduzir à unidade primeva, à unidade perdida e à cura de todos os males, né? É isso que buscamos. Para isso, dentro da iniciação, existe uma série de ritos, né, que são realizados, uma série de vivências, né, como o senhor falou, a iniciação não é algo... Nós não acreditamos que a iniciação ela ocorra no âmbito virtual, que nós nos encontramos, né? Não se dá por meio de livros, como o senhor colocou, mas é no interior do templo, sob a direção de um mestre de iniciação, né? É assim que deve ocorrer as coisas. E esse é o convite que fazemos a todos, né? Que todos possam romper a inércia que nos prende, né, ao profano, às mesmices, a velhos hábitos destruidores, né, destrutivos, e que nós possamos iniciar um novo ciclo, né, um ciclo de renovação espiritual por meio da sabedoria, do amor e do poder, o poder de realização de coisas positivas, né? Do Tríplice Caminho Uno, do Tantra, do Mantra e do Yantra. Eles são muito mais presentes do que... não é uma coisa tão... do que se pensa, né? Preto Velho representa exatamente essa sabedoria, essa humildade que estamos falando, né? O caboclo, essa força, né? A correção moral e a capacidade de realização de atos positivos, de mudança, de transformação. E criança representa a pureza, a sinceridade, a alegria, enfim, esses arquétipos que foram tão majestosamente bem trabalhados por esses seres, né, em sua sabedoria, que souberam adaptar e dosar esses conhecimentos, e que agora vem de forma mais explícita, né, por meio do mediunismo do mestre Arapiaga, em Fundamentos Herméticos de Umbanda, e depois em Introdução à Autocura Tântrica, e em Sacerdote Magmético, né, que ele vai falar de forma mais explícita com relação a esses aspectos da doutrina do Tríplice Caminho, né, realmente é um bálsamo, né, é um alívio, e é profundamente esclarecedor. É o que buscamos. Pois não, pai. Fazer uma... Antes que termine, antes que alongue mais... Que já estamos em 40. Já. Não. 1h40. As palavras do Guilherme foram perfeitas e... Bom, não tem nem comentar. Todos ouvem, todos estão analisando, estão vendo isso, e aquela sabatina que eu ia fazer com você não vou fazer mais. Guilherme já estamos juntos há 20 anos, né, Guilherme? 20 anos. Nessa encarnação. Nessa encarnação, né? Lembrando que quando o senhor me viu pela primeira vez, né? Isso é interessante. O senhor me viu, compartilhar isso com nossos irmãos que nos assistem. Como são as coisas, né? O senhor me viu projetado no tempo, e numa foto em preto e branco. Eu estava no fundo. Peraí, precisa contar. Deixa eu traduzir isso que você está falando, senão vai ficando mais. Te vi numa foto preto e branco. O Guilherme, rapidamente, quando chegou lá em Brasília, eu estava lá no terreiro de Brasília, estava dirigindo o terreiro de Brasília, e
O Guilherme chegou, isso devia ser umas 2h30, 3 horas da tarde. Numa sexta-feira, me parece. Se não me engano. Uma sexta-feira. Foi sim. E eu, fazendo coisa, eu falei, tem uma rapaz aí que veio procurar o senhor, não sei o que, mas eu não combinei com ninguém. Sendo que o terreiro ficava a 60 quilômetros da cidade de Brasília, numa chácara. Sim. E o Guilherme apareceu lá e querendo falar comigo. E eu falei, só que pede para ele aguardar que eu tenho coisa, estou terminando, tenho uma série de coisas aqui que eu estou fazendo, não dava para... Meu tempo ali era muito curto, né? Porque era sexta, sábado, domingo, segunda-feira cedo eu tinha que voltar para São Paulo. Sim. E o tempo foi passando, até que veio um dos meus filhos lá, naquele presente momento, e falou, mestre, o senhor não vai atender o rapaz? Isso já eram 6 horas da tarde, né, Guilherme? Já eram 6 horas da tarde, deixei ele esperando 3 horas ali, e não foi proposital, mas foi uma coisa que, bom, pensei comigo, se ele aguentou aqui, pelo menos ele está interessado naquilo, né? Quando ele veio beirando o templo, foi isso? Foi. O templo... Pela lateral do templo. A lateral do templo, o templo era muito comprido, tinha 25 metros, mais... Eu devia ter quase 30 metros no total, né? Ele veio vindo e eu olhei para ele, e de repente eu vi ao lado dele, eu vi uma foto. E ele estava vestido de terno, só que ele estava no calçadão do Rio de Janeiro, porque eu via no fundo, no calçadão da praia, eu via no fundo o morro lá do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, Corcovado, Cristo Redentor. E eu, na hora que ele veio chegando perto de mim, eu não conhecia ele, eu falei, você está vindo do Rio de Janeiro? Ele falou para mim, não, mas eu sou aqui de Brasília mesmo, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro. Foi assim, né, Guilherme? Foi assim que aconteceu. Começamos assim a conversa. Quase que é para trás já, na primeira contato. Começou a conversa assim. E aquilo depois, com o tempo, viemos saber que o Guilherme não é, né? É parente do... Como é que é o nome do cantor lá que eu acabei esquecendo? Né? Francisco Alves, o Chico Francisco Viola. Alves. Ele é tio. Ele é sobrinho, né? Sobrinho neto, né? Uma coisa assim, sobrinho né? Bisneto. Sobrinho bisneto. Sobrinho bisneto. É do Francisco Alves. Mas o que isso tem a ver com tudo isso? Nada. Nós falamos da nossa vida porque são vivências. Ele viveu lá, depois com o tempo nós viemos a ver uma série de outras coisas e tinha Meu pai, tudo tem a ver que a iniciação, é como o senhor fala, a iniciação ela não se prende a uma jornada, a uma vivência. A iniciação é um processo que de muitas e muitas vidas, né? E, na verdade, o que ocorreu ali foi um grande reencontro, né? Tive essa graça, felicidade, como todo discípulo tem, de encontrar um mestre. Feliz da pessoa que tem um mestre ao seu lado para poder lhe orientar na sua caminhada, na sua jornada. E eu sou grato, agradeço aos orixás por essa bênção, oportunidade de estar ao seu lado, aprendendo, trabalhando e caminhando. Mas não... Só para não... A coisa está alongando muito, eu só queria adiantar. Eu agradeço as suas palavras, Guilherme, Caranti. Agradeço, eu sei disso. Sei que você sempre foi um discípulo, você sempre foi um filho e discípulo muito carinhoso, trabalhador,
e eu tenho, você sabe da minha admiração. Mas eu queria fazer uma lembrança. Hoje estamos em 2020. Sim. E tudo que nós falamos aqui, assuntos profundos, assuntos que virão a ser profundos a partir dos cursos também, mas isso partiu de um homem singular, de um homem de uma mediunidade singular, que foi o mestre Francisco Rivas Neto, o mestre Arapiaga. Hoje, a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, que ele era o responsável, estaria completando 50 anos. Hoje, especificamente, não, mas a data é 2020. Ele montou o terreiro em 70. E hoje, 2020, 70, são 50 anos. Sim. Alô? Está me ouvindo? Estou sim. E eu quero fazer essa lembrança que todos esses assuntos proveio das interpenetrações, do mediunismo, da qualidade espiritual do mestre Arapiaga. Quando eu vejo o Cananti falar de todas essas coisas, que me causa satisfação, porque ele ouviu, aprendeu. Ele, na verdade, continua o mestre Arapiaga através de mim. Como eu falei outras vezes, o mestre Arapiaga está aqui no meu coração e na minha vivência. E a melhor forma de eu oferendá-lo com oferendas densas, sutis e sutilíssimas, é quando eu sigo o trabalho dele com caráter, com honestidade, levando o bem a outras pessoas. E eu faço isso através do meu trabalho e através dos meus filhos, dos meus discípulos hoje. Eles continuarão isso, porque essa é uma linhagem que surgiu, começou com o Dom Wilson da Mata e Silva, foi para o mestre Arapiaga e a ele os seus discípulos. Esses continuarão. Continuarão desta maneira, através desses ensinamentos, dessas condições de bem viver que eu falei aqui, do vermelho, do negro, do branco, do amarelo, formas de bem viver espiritual. Então me emociono ao falar essas coisas, porque essa continuidade está sendo levado desta maneira, de formas sutis e sutilíssimas a ele. E ele, através disso, através das entidades que trabalharam com ele, o Caboclo Sete Espadas, o Caboclo Urubatão da Guia, o Pai Joaquim, o Dom e tantas outras. E tantas outras. Saberá levar a todos os seus filhos
as benesses, as bênçãos dessa paz, dessa luz, desse discernimento, fazendo que nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas ações se convertam em sabedoria, amor e melhorias para o próximo. Agradeço imensamente a todos os meus filhos, os filhos da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, Tempo do Caboclo 7 Ondas, aqui de São Paulo. A todos que estão me ouvindo agora, a todos os amigos, a todos os irmãos, enfim, que têm nos acompanhado constantemente. Agradeço a oportunidade de abrir esse momento para a gente poder falar de coisas profícuas, coisas do espírito. Que o grande silêncio, o silêncio que vem trazer tranquilidade a todos, que elimine os ruídos internos e externos que porventura estejam passando aqueles que me ouvem, que possa ser eliminado esses ruídos. E ao ser eliminado, fique o silêncio do divino, o silêncio do sagrado, e as bênçãos de todos eles, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado Meu a todos. pai, eu que agradeço a oportunidade sempre de aprendizado, de crescimento. Né? Como sempre, respeitosamente peço suas bênçãos. E até domingo que vem. Né? Domingo que vem continuamos com as nossas lives. Não deixem de nos seguir. E aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar as outras lives, elas estão todas disponíveis no nosso canal. Meu pai, bênção, Aranauã a todos, Aranauã. luz na mente, paz no Paz no coração. coração. Isso.